Olá pessoal, na aula de hoje nós seguiremos falando sobre os modelos de dados. E nessa aula, seguindo lá os níveis de abstração, nós iremos falar um pouquinho sobre o modelo físico. Tá? O nível de abstração, visto nas aulas anteriores, ele fala que dentro de um projeto de banco de dados eu tenho lá o meu mini-mundo. Desse mini-mundo eu consigo extrair os requisitos em alto nível e criar um modelo conceitual. Esse modelo conceitual pode ser demonstrado por meio de um modelo entidade de relacionamento, que é uma das formas de mostrar um modelo conceitual. Em seguida, eu posso partir para o modelo representativo. Esse modelo representativo pode ser representado pelo modelo relacional, caso seja feito a partir de um SGBD relacional. E nessa etapa, estamos mais perto do SGBD. Então, quando chega no modelo representativo, eu já tenho ali algumas características do SGBD. E o próximo nível é o modelo físico. O modelo físico ele é totalmente dependente ao SGBD. E nesse modelo, as características mais específicas do SGBD devem estar presentes, como, por exemplo, os tipos de dados, o nome dos atributos, como implementar os gatilhos, as permissões, entre outros. Tá? E o grande sucesso dos SGBDs relacionais vieram por meio da linguagem SQL. E a linguagem SQL é aquela que se padronizou ser utilizada dentro do modelo físico. Então, dentro dos SGBDs relacionais, chegando no modelo físico, cada SGBD pode implementar determinadas funcionalidades de uma forma, mas, em geral, SGBDs relacionais tentam buscar por uma padronização de linguagem, que no caso é o SQL. Dentro da nossa disciplina, nós iremos utilizar principalmente esses três SGBDs aqui, o Postgres, o SQLite mais dentro do Ava, tá? Porque dentro do Ava nós utilizaremos lá uma forma de fazer exercícios em SQL e ele implementa utilizando por trás um servidorzinho com o SQLite. Em alguns momentos eu vou mostrar algumas funcionalidades do MySQL também, para que vocês percebam que a padronização do SQL e algumas mudanças entre um e outro SGBD. No mais, existem outros SGBDs comerciais bastante famosos, o SGBD da Oracle, o SQL Server, que é da Microsoft, o MariaDB, que é um fork, ele foi baseado no código do MySQL, a IBM tem o BD2 e assim por diante. Tá? Então, nessa disciplina, o foco principal é no Postgres, mas em alguns momentos nós vamos olhar para o MySQL e para o SQLite. Falando de linguagem, os SGBDs relacionais dentro do modelo físico utilizam SQL como linguagem. O SQL veio de Structured Query Language, que originalmente foi chamado de SQL. Então, em alguns momentos, vocês podem encontrar na literatura esse acrônimo aqui, que vem de Structured English Query Language. Ele foi criado pela IBM Research em 1970, ao criar o Sistema R nos laboratórios da IBM. Então, a linguagem ela nasceu dentro da criação de um sistema. E ao longo dos anos, ela foi virando um padrão. Então, junto com algumas entidades, com o ISO e com o ANSI, essa linguagem inicial ela foi tomando corpo e virou um padrão de linguagem para SGBDs relacionais. Então, novamente, cada SGBD, o Postgres, o Oracle, pode implementar a sua camada física de formas diferentes. Mas, em geral, a maioria dos SGBDs, eles tentam implementar o SQL na forma como ele foi padronizado, na forma como ele está definido no seu padrão. E com isso, o SQL ele se tornou uma linguagem padrão, e isso facilita muito a migração. Então, bora supor que eu tenho lá um sistema que ele roda em PHP e tem um banco de dados Postgres. Se eu quiser migrar o meu SGBD, eu consigo migrar de uma forma relativamente fácil, porque ambos os SGBDs utilizam a mesma linguagem. Então, se eu tiver alguma modificação, será sutil, e mesmo essa modificação ela vai ser uma modificação simples de ser feita. Certo? E a linguagem SQL ela é baseada em cálculo relacional de tuplas e alguns recursos da álgebra relacional. Então vejam,
Aqui nessa aula nós falaremos de SQL, as suas principais operações. Essas mesmas operações que vieram da álgebra relacional e do cálculo relacional de tuplas. Então aqui nós veremos a aplicação prática do SQL, né, o como, e depois nas próximas aulas nós veremos da onde veio tudo isso, ou seja, nós iremos ter uma aula de cálculo relacional e uma aula de álgebra relacional. E ainda com relação ao SQL, o SQL ele tem instruções para definição dos dados e para consultas e atualizações. E essas instruções foram chamadas de linguagem de definição de dados, ou DDL, e linguagem de manipulação de dados, ou DML. Então, cada SGBD possui uma gramática para cada comando da linguagem SQL. E, em geral, esses comandos ou essas instruções, elas fazem parte da definição dos dados ou da manipulação de dados. Então, por exemplo, eu posso criar uma nova tabela, eu posso alterar essa tabela, eu posso apagar uma tabela e eu posso manipular, em geral, qualquer esquema do SGBD. Já a linguagem de manipulação de dados, ou DML, é quando você tenta manipular instâncias do SGBD, ou seja, inserir um novo dado, atualizar aquele dado, apagar um dado já inserido e assim por diante. Então, nessa aula, nós falaremos um pouquinho sobre alguns comandos SQL que compõem principalmente essa linguagem de manipulação de dados. Tá? E aqui nós entenderemos como que funciona o SQL, para depois voltar às aulas de álgebra e cálculo e entender de onde veio tudo isso. As linguagens de definição e manipulação de dados, elas são utilizadas para definir relações, relacionamentos, atributos, entre outros. E, em geral, o SQL ele permite que uma tabela ou uma relação tenham tuplas idênticas, o que o modelo relacional não permite, certo? Então, o modelo relacional ele é bem claro, ele diz que cada tupla é uma superchave. Se cada tupla é uma superchave, cada tupla é única dentro do modelo relacional. Aqui na estrutura do SQL, ao criar uma tabela e ao inserir tuplas dentro dessa tabela, eu posso ou não definir o conceito de chaves, eu posso ou não permitir membros idênticos, tá? Então, em geral, uma tabela SQL não é um conjunto de tuplas, não permite membros idênticos, mas sim um multiconjunto ou bag de tuplas. Sobre a linguagem de manipulação de dados, ou DML, a partir de agora nós começaremos a ver alguns comandos da SQL para realizar a manipulação de dados. Então, antes de começar a avaliar a linguagem de manipulação de dados, eu vou mostrar como que vão ser realizadas as demonstrações dentro do contexto do SQL. Quando vocês executarem a aula de tutorial que instala o Postgres via Docker Play, ao final vocês terão uma estrutura muito parecida com essa. Então vai ter lá um servidor de banco de dados, nesse servidor vai ter um banco de dados empresa, que é esse banco de dados didático que nós estamos trabalhando ao longo da disciplina. Dentro desse banco de dados teremos um esquema e dentro do esquema as tabelas do banco de dados empresa, departamento, dependente, localização, funcionário, projeto, etc. Tá? Então, considerando essas tabelas, eu posso fazer qualquer tipo de consulta nesse banco de dados. Tá? Então, essa é a primeira interface, essa é a interface do PGAdmin, que é um cliente, uma aplicação cliente, veja, ele roda em cima do navegador, que acessa o meu servidor de banco de dados Postgres. E aqui eu tenho o MySQL Workbench, com o meu banco de dados. Assim que eu me conecto ao Workbench, ele carrega aqui a minha lista de esquemas. Cada esquema, aqui tem o meu grupo de tabelas. Repara que quando eu clico na tabela, ele carrega aqui as colunas, os tipos da coluna, que é o esquema da minha tabela, tá? E possui exatamente aquelas mesmas tabelas que estão no meu servidor do Postgres. Então aqui eu tenho o MySQL Workbench, que é a aplicação cliente para o meu servidor de MySQL, e ele veio junto com a instalação do servidor, certo? Bom, e por fim, a última interface que eu gostaria de demonstrar é o AgeSQL. Quando você
abre o Wade, ele vem com essa configuração aqui, então eu posso escolher diferentes servidores, tá? Aqui no tipo de rede, SQLite, MySQL, Postgres, entre outros. Aqui eu conectei no Postgres, mas eu posso conectar em vários outros. Como eu tenho um servidor de banco de dados do Postgres e um do MySQL, os dois com a mesma estrutura de tabelas, eu posso utilizar aqui uma mesma ferramenta que carrega uma interface gráfica que eu posso acessar os dados de mais de um servidor, certo? Quando que eu uso uma interface como essa do Wade? Quando, por exemplo, na minha empresa eu tenho várias aplicações ou vários componentes e cada um desses componentes acessa um SGBD diferente. Então, em vez de ficar acessando o pgadmin para um sistema, para uma aplicação, o Workbench para outra, o Oracle SQL Developer para outras e assim por diante, eu posso acessar tudo via uma única ferramenta client. Bom, seguindo a aula, vou voltar aqui. O primeiro comando em SQL que nós veremos é o comando de select. O select ele executa consultas dentro das minhas tabelas. E como que são realizadas essas consultas? A instrução é a seguinte, ó, select, pode ser tanto em letra maiúscula como minúscula, os SGBDs em geral não são case sensitive. Eu posso colocar aqui asterisco ou uma lista de atributos, from, que é uma palavra reservada também do SQL, e o nome da tabela. Então vamos ver aqui, departamento. Ponto e vírgula ao final. Dentro desse raiozinho, ó, eu consigo executar a consulta, ou o raiozinho, ou no caso aqui do pgadmin, o F5. Então, eu busquei todos os atributos da minha tabela departamento. Está aqui a minha tabela departamento, tem 5 tuplas, certo? Se eu quiser retornar alguns atributos, então, por exemplo, dnúmero e dnome. Então, eu especifico exatamente os atributos que ele está retornando da minha tabela. Então, select, palavra reservada, uma lista de atributos, ou asterisco para carregar todos os atributos, from, palavra reservada, que determina qual é a tabela ou a lista de tabelas que eu vou utilizar aqui. O próximo passo é incluir condições dentro dessa minha consulta. Então, uma vez que eu carreguei aqui a minha tabela, eu consigo colocar condições em cima dessas tuplas, como se fossem filtros. Então, por exemplo, qual que é a palavra reservada para listar condições? Where, ou onde. Então, selecione todos os atributos da minha tabela departamento, onde, e aqui eu posso usar os operadores. Igual, menor, menor igual, maior, maior igual e diferente. Certo? Where é dnúmero maior que, sei lá, 3. Então, ele vai trazer todos os departamentos que possuem um número maior que 3. Certo? E aqui eu posso colocar qualquer um destes operadores. Então, vamos selecionar os funcionários que possuem o primeiro nome igual a, reparem que uma string é sempre entre aspas simples, James. Pronto, ó, retornou uma única tupla na tabela funcionário, aquele que tem o nome James. Então, agora eu não quero retornar só todas as colunas, eu quero retornar somente o pnome e o CPF. Então, eu listo quais são os atributos que eu quero retornar e ele carrega os atributos. Agora, um detalhe, qualquer consulta, isso aqui é uma linguagem de consulta. Então, essa minha interface cliente, ela lê essa linguagem, acessa o meu servidor, carrega em memória os dados que eu estou pedindo aqui nessa minha consulta e mostram para o usuário final.
O que não significa que eu estou guardando no meu banco de dados, no meu servidor, essa tabela. Não, ela está em memória. Isso aqui é somente uma consulta. Então, dentro lá da minha tabela funcionário, se eu tirar tudo isso aqui, tirar a condição de seleção, tirar tudo, eu retorno a minha consulta inicial. Eu trago todos os dados de todos os funcionários. Então, aqui ó, eu tenho 11 funcionários e são esses os dados. Se eu voltar e colocar uma condição aqui, eu estou filtrando os dados dentro dessa tabela, mas não está sendo salvo em nenhum lugar. Está somente em memória, eu estou realizando uma consulta. Bom, essa mesma consulta aqui, somente como demonstração, no MySQL, como que ficaria? Bom, essa mesma consulta, olhando no MySQL, vejam, copiei, select asterisco from funcionário, where o nome do meio dele é igual a E. Então, o raiozinho para executar a consulta, aqui está a resposta, certo? É exatamente como no pgadmin. Em sequência, dentro do Postgres eu ainda tenho o conceito de esquema. Então, reparem, ó, aqui eu tenho um banco de dados. Esse meu banco de dados ele tem uma lista de esquemas. No caso do esquema que está lá no Docker, ele vai criar um esquema public, que é o esquema default do Postgres, e dentro desse public vai colocar as tabelas lá dentro. No meu caso aqui, eu tenho um esquema chamado empresa esquema, e dentro dele eu coloquei as minhas tabelas. Então, depois nós vamos ver com maior nível de detalhes, mas o esquema ele é como se fosse uma coleção de objetos de banco de dados. Tá? O que isso diferencia aqui pra gente? Que eu posso colocar aqui na minha consulta, especificar qual esquema eu estou consultando. Então, por exemplo, aqui ó, eu poderia colocar o meu esquema, ponto, o nome da tabela, que ele iria funcionar da mesma forma. Se as minhas tabelas estivessem no public, eu colocaria public aqui. Como não estão, isso aqui vai dar um erro. Tá? Vai dizer que public não tem a tabela funcionário. Então eu posso especificar um esquema, ponto, o nome da tabela. Tá? É uma outra forma de fazer. E quando eu utilizo aqui, ó, depois do from, eu posso colocar uma lista de tabelas. Então tem aqui, ó, funcionário, e eu posso colocar aqui também departamento. O que acontece neste caso? Ele vai retornar o produto cartesiano dessas duas tabelas, ou seja, a combinação dessas duas tabelas. Então vejam, ó, retornou 55 tuplas. Por que 55 tuplas? Porque funcionário tem 11 tuplas, certo? E departamento tem 5 tuplas. Então 5 vezes 11, 55. É a combinação de uma tabela com a outra. Então quando eu coloco uma tabela, vírgula, a outra, esse comando irá retornar a combinação das duas tabelas, que é a multiplicação de uma pela outra. Em sequência, eu posso querer combinar múltiplas tabelas. Então vejam esse comando, ó. Seleciono o primeiro nome de funcionário e o nome do departamento, da tabela funcionário e da tabela departamento, juntando pela chave estrangeira de departamento que está em funcionário e a chave primária de departamento que está em departamento. Então, olhando a figurinha aqui, ó, departamento eu tenho um dnúmero, que é a chave primária de departamento, e em funcionário eu tenho aqui o DNR, que ele é uma chave estrangeira para dnúmero. Então aqui eu estou utilizando o conceito de integridade referencial, de referência, ou do ponteiro, para fazer a junção dessas tabelas e realizar uma única consulta. Então qual que é o objetivo dessa consulta? Retornar o nome do funcionário e o nome do departamento que aquele funcionário trabalha. Então vejam, na tabela departamento, eu tenho todos os departamentos. Na tabela funcionário, eu tenho todos os funcionários. E agora eu quero retornar o nome dos funcionários e o nome do departamento que aqueles funcionários trabalham, certo? Então aqui, ó, departamento, vírgula, funcionário. Where
departamento ponto de número, chave primária de departamento, é igual a funcionário ponto DNR. Pronto, fiz a junção. Agora estou retornando apenas as tuplas dos funcionários que trabalham em determinados departamentos. Então vejam aqui 11 funcionários que trabalham em diferentes departamentos. Mas agora eu quero retornar só o nome do funcionário e o nome do departamento. Então vamos lá, ó. Pnome e dnome, que é o nome do funcionário, o primeiro nome do funcionário, e dnome o nome do departamento. Então pronto, ó. O James trabalha na sede administrativa, a Jennifer no departamento administração, e assim por diante. Certo? Então aqui, ó, eu combinei duas tabelas e agora até aqui ele realizou um produto cartesiano. Quando eu coloquei essa condição, ele fez um filtro em cima daquele produto cartesiano, um filtro pela chave primária de departamento na tabela departamento e chave estrangeira de departamento na tabela funcionário. E por fim, eu projetei aqui na minha consulta somente dois atributos dessas relações. O próximo passo é realizar o renomeamento de atributos ou relações. Então, bom, no SQL eu tenho a palavra reservada chamada as, de alias. Alias significa apelido. E esse as, ele é facultativo, mas em geral eu posso utilizar essa palavrinha reservada para apelidar atributos ou relações. Então, por exemplo, eu quero na tabela funcionário aqui eu retorno tudo que está na tabela funcionário. E agora eu quero retornar o primeiro nome do funcionário, só que eu quero que esta coluna pnome não se chame pnome, e sim nome funcionário. Então vejam, eu usei a palavra reservada as para dizer que essa próxima string é o nome da coluna. Então, quando que eu utilizo muito o renomeamento? Quando eu tenho atributos ambíguos, e eu vou chegar lá, e quando eu tenho um padrão na minha aplicação. Então, por exemplo, o padrão da minha aplicação utiliza um nome separado por underline, em vez do nome direto do banco de dados. Então, eu posso padronizar. Quando chegar na minha aplicação, essa coluna ela vai chegar com um nome funcionário e não mais pnome. Agora vejam, o as, esse operador as, ele é facultativo. Então, se eu rodar sem ele, vai funcionar da mesma forma. Tá? E um outro detalhe é que caso eu queira utilizar um nome de coluna com espaço, eu preciso colocar entre aspas. Tá? No caso do Postgres, é aspa dupla. Mas existem SGBDs que implementam esse alias com espaço no meio, utilizando aspa simples. Então vejam, ó, nome funcionário com um espacinho aqui no meio. Tá? Se eu colocar o as aqui, ele funciona da mesma forma. Fiz isso para atributo, eu consigo fazer também para relação. Então vejam, eu posso vir aqui na tabela funcionário, pegar todos os departamentos daquele funcionário, juntando pela chave primária em um e chave estrangeira de outro. Então, departamento, ponto de número, igual a chave estrangeira, que é funcionário, ponto DNR. Então aqui estou retornando todos os funcionários que trabalham em algum departamento. Então aqui, ó, eu realizo a junção da chave primária de departamento com a chave estrangeira de departamento na tabela funcionário. Um detalhe, eu não preciso especificar isto aqui, porque os atributos nas tabelas possuem nomes diferentes. Então, como em departamento
é dnúmero e funcionário é dnr, se eu executar dessa forma, também está correto. Mas eu ainda posso usar o renomeamento de relação. Então eu posso chamar o funcionário de F e o departamento de D. E chamar aqui, ó, D.dnúmero e F.dnr. Tá? Então é para isso que serve o renomeamento. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. F.pnome, que é o nome do funcionário. Ou F.asterisco, que são todos os atributos da tabela funcionário. E assim por diante. Então, eu posso usar o renomeamento dentro dos atributos e eu posso usar o renomeamento dentro das relações. E aqui, mesmo aqui, o alias ele é facultativo. Eu posso colocar o alias aqui também. Tá? Analisando ainda essa consulta, se eu quiser retornar o nome do dependente e o nome do departamento que aquele funcionário trabalha, então eu faria da seguinte forma: juntaria mais uma tabela aqui, dependente, vou chamar de DEP, e mais uma junção aqui, funcionário.cpf é igual a DEP.FCPF, chave primária, chave estrangeira. Fiz essas junções. Junção correta, agora eu vou retornar um nome. Então eu quero aqui, ó, o nome do dependente, que é DEP.nome dependente. Aqui eu retornei só o nome do dependente. Agora eu quero retornar o nome do departamento, D.dnome. E o nome do funcionário, F.pnome. Então aqui eu tenho as três colunas, ó. A Alice, ela é dependente do Franklin, que trabalha no departamento de computação. Certo? Então eu alterei a minha consulta, coloquei aqui dentro do meu condicional duas condições. E essa condição ela é separada pelo operador AND, porque é uma e outra, certo? O que não impede de eu colocar um operador OR, caso eu queira fazer uma ou outra. Então vejam, até agora nós falamos de utilizar o alias como um operador aqui facultativo, tá? Eu posso usar ele dentro da minha relação para renomear tabelas ou para renomear atributos. Então aqui eu posso colocar as dependentes, DEP, se eu quiser. E até então, esse operador alias, ele foi utilizado de forma facultativa. Eu coloco ou não, se eu quiser, para renomear ou não tabelas e atributos. Mas existe um momento que ele é obrigatório. Então, bora supor que eu vou fazer um autorrelacionamento. Vou juntar a tabela funcionário com a tabela funcionário. Então, vamos lá, ó, select, asterisco, from funcionário. Aqui eu estou carregando todos os atributos da tabela funcionário. Agora eu vou juntar a tabela funcionário com ela mesma. Então, vírgula, funcionário. E aqui de cara ele vai dar um erro. Por quê? Porque cada uma das tabelas vão ter os mesmos atributos. Então ele fala aqui, ó, a tabela funcionário especificada tem mais de uma vez. Então, neste caso, eu vou especificar a tabela funcionário F e aqui a tabela funcionário S. Eu estou querendo carregar, vou fazer uma consulta aqui para recuperar os funcionários e o nome dos seus supervisores. Então, vamos lembrar aqui que na tabela funcionário, eu tenho, ó, o nome do funcionário, o CPF do funcionário e o CPF do supervisor. Como que eu faço para retornar o nome do funcionário e o nome do seu supervisor? Então, eu tenho que juntar funcionário com funcionário. Então, funcionário no papel de funcionário F, e o funcionário no papel de supervisor, o funcionário S.
Então agora eu já consigo realizar. Vejam, o nome de colunas dobrou, porque agora eu estou juntando duas tabelas funcionárias, a funcionário F com a funcionário S. Usei o renomeamento de tabelas, tá? E neste caso é obrigatório. Eu não consigo utilizar a mesma tabela sem renomear. Então, como que eu faço a junção para descobrir o nome do funcionário que é supervisor? Então tem aqui, ó, where s.cpf é igual a f.cpf supervisor. E agora eu quero trazer apenas o nome do funcionário, f.pnome, e o nome do supervisor, s.pnome. E para simplificar, aqui eu vou renomear, né, esse aqui é o nome do funcionário, nome funcionário, e aqui eu vou renomear para nome supervisor. Então, o funcionário James tem o supervisor Jones, e assim por diante. E assim nós fechamos a primeira aula, que mostra apenas comandos básicos do SQL, que é como realizar uma consulta, utilizando operadores de condição, que estão dentro da cláusula where, e como utilizar o renomeamento tanto da relação quanto o renomeamento do atributo, e por fim, como fazer uma consulta utilizando a mesma tabela, ou seja, um autorrelacionamento, que possui então atributos ambíguos. Então, neste caso, o renomeamento ele passa a ser obrigatório. Na próxima aula, nós veremos mais comandos SQL de manipulação de dados. Até lá!